Niterói, Rio de Janeiro, 20 de agosto, 1966. Dois homens sobem um morro isolado, vestem ternos, usam capas de chuva e carregam algo em comum, máscaras feitas de chumbo. Dias depois, eles são encontrados mortos, deitados lado a lado, sem sinais claros de violência, sem marcas de luta, sem explicação oficial. Miguel José Viana, Manoel Pereira da Cruz, técnicos em eletrônica, respeitados, racionais, não eram aventureiros, não eram excêntricos. Antes da viagem, disseram apenas que precisavam comprar material de trabalho, mas nunca voltaram para casa. Os corpos foram encontrados no Morro do Vintém. A cena era estranha demais. As máscaras cobriam os olhos, como se estivessem esperando uma luz intensa. Ao lado deles, um bilhete, com instruções precisas. 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal máscara. Proteger metais? Que cápsula era essa? Que sinal eles aguardavam? A autópsia não trouxe respostas. O estado dos corpos impediu a identificação clara da causa da morte, sem toxinas confirmadas, sem traumas letais evidentes. Mas existe algo que raramente é mencionado. Testemunhas afirmaram ter visto uma luz laranja no céu, sobre o morro, naquela mesma noite, nunca confirmada oficialmente. Alguns investigadores sugerem que os dois participavam de um ritual espiritualista. Talvez acreditassem que a máscara os protegeria de uma radiação intensa. Outros defendem intoxicação acidental ou ingestão voluntária de substâncias desconhecidas. Mas nenhuma teoria foi comprovada. E aqui está o que realmente intriga. Eles subiram o morro por vontade própria, seguiram instruções detalhadas, vestiram-se formalmente, como se soubessem exatamente o que ia acontecer. A pergunta não é apenas como morreram, mas por que estavam tão preparados? Eles esperavam algo do céu ou estavam seguindo instruções de alguém? O caso foi arquivado, sem conclusão, e permanece até hoje como um dos maiores mistérios do Brasil. Eles estavam dormindo. 4 adolescentes, uma única barraca às margens do Lago Bodom. Na manhã de 5 de junho de 1960, 3 deles estavam mortos. O lago fica em Espoo, na Finlândia, a poucos quilômetros de Helsinki. Era início do verão. Um local conhecido por tranquilidade, frequentado por jovens, frequentado por pescadores. Na noite anterior, 2 casais decidiram acampar ali. Nils Gustafsson, de 18 anos, Maila Björklund, Anja Mäki, Seppo Boisman. Durante a madrugada, algo rompeu o silêncio. A barraca foi atacada do lado de fora. O tecido foi cortado. Os golpes atravessaram a lona. Quando os corpos foram encontrados, 3 jovens estavam mortos dentro ou próximos à barraca. Nils Gustafsson estava do lado de fora, gravemente ferido. Fraturas no maxilar, contusões severas, sinais claros de espancamento. Era o único sobrevivente. No hospital, Nils afirmou que um homem desconhecido se aproximou da barraca. Disse ter visto a silhueta do agressor antes de perder a consciência, mas a investigação começou a revelar inconsistências. Objetos pessoais estavam espalhados. Alguns pertences desapareceram, outros permaneceram intactos. Se foi um ataque impulsivo, por que houve tempo para mover objetos? Se foi premeditado, por que deixar um sobrevivente? Durante décadas, o caso permaneceu sem solução, até que, em 2004, mais de 40 anos depois, a polícia prendeu o próprio Nils Gustafsson. A acusação afirmava que, após uma discussão, ele teria atacado os amigos e encenado a história do invasor. O julgamento ocorreu em 2005. A promotoria argumentou que seus ferimentos poderiam ter sido auto-infligidos ou resultado de uma briga interna. A defesa destacou a gravidade das lesões e a ausência de provas físicas conclusivas. Nils foi absolvido por insuficiência de evidências, mas existe um detalhe que raramente recebe atenção. Dias antes do crime, moradores relataram a presença de um homem loiro nas proximidades do lago. Ele teria sido visto observando campistas, descrito como agressivo. Nunca foi formalmente ligado ao caso.
Também houve o incêndio de um quiosque local pouco depois dos assassinatos. O proprietário se tornaria suspeito informal. Nada foi comprovado. O tempo passou, testemunhas morreram, provas se deterioraram. Hoje, o crime do Lago Baudon continua oficialmente sem solução. Foi um ataque externo interrompido pelo acaso? Ou a verdade esteve dentro daquela barraca desde o início? Mais de 60 anos depois, a pergunta permanece. Quem realmente atacou naquela madrugada silenciosa às margens do lago? Ele estava deitado na areia, a cabeça apoiada em um muro de pedra, as pernas estendidas, o mar à frente, ainda silencioso. Era 1º de dezembro de 1948, na praia de Somerton, em Adelaide. O homem vestia terno bem cortado, gravata e sapatos polidos. Não havia sinais evidentes de violência. Parecia alguém que havia apenas parado para observar o horizonte. Mas ele estava morto. Nos bolsos, nenhum documento, nenhuma carteira, nenhuma identificação. As etiquetas das roupas haviam sido removidas com precisão. Nenhum registro de desaparecimento correspondia àquele rosto. A autópsia não apontou causa definitiva. Os médicos suspeitaram de envenenamento. Nenhum tóxico foi confirmado pelos métodos disponíveis na época. Quem era ele e por que ninguém parecia procurá-lo? Meses depois, um detalhe alterou o rumo da investigação. Dentro de uma costura escondida na calça, a polícia encontrou um pequeno pedaço de papel dobrado. Nele, 2 palavras, Tamam Shud. A expressão significa terminado. É a última frase do livro Rubaiyat, coletânea de poemas do matemático e poeta persa Omar Khayyam. A página havia sido arrancada da obra. Pouco depois, um homem procurou a polícia. Disse ter encontrado um exemplar do Rubaiyat no banco traseiro de seu carro, estacionado próximo à praia, na noite anterior à descoberta do corpo. Dentro do livro havia um número de telefone e uma sequência de letras manuscritas, uma combinação que parecia um código. Criptógrafos analisaram a sequência por anos. Nenhuma interpretação foi considerada conclusiva. Era uma mensagem cifrada ou apenas uma coincidência que parecia maior do que realmente era. Com o início da Guerra Fria, outra hipótese ganhou força. Adelaide estava ligada a projetos militares sensíveis. Alguns investigadores passaram a considerar espionagem. Um homem sem identidade, etiquetas removidas, um código indecifrável, mas não surgiram provas concretas. Outros defenderam suicídio com um veneno raro. Também houve quem sugerisse morte natural, não detectada pelos exames de 1948. O caso atravessou décadas. Em 2022, testes modernos de DNA analisaram fios de cabelo preservados. Os resultados indicaram que o homem provavelmente era Carl Charles Webb, engenheiro elétrico nascido em Melbourne. Após mais de 70 anos, um nome finalmente surgiu. Mas um nome explica uma morte? Por que esconder a frase final de um livro dentro da própria roupa? Por que apagar a própria identidade com tanto cuidado? A ciência pode reconstruir um rosto, pode reconstruir uma linhagem, mas consegue reconstruir intenções? A cena permanece, um homem sozinho na praia, uma última frase costurada ao silêncio, e um mistério que talvez nunca tenha sido destinado a ser resolvido. Um corpo foi encontrado em um terreno vazio no sul de Los Angeles. Era 15 de janeiro de 1947. Uma mulher caminhava com a filha quando avistou o que parecia ser um manequim jogado na grama. Não era. A vítima foi identificada como Elizabeth Short. Tinha 22 anos. Havia chegado à cidade com o sonho de trabalhar no cinema. Los Angeles vivia o pós-guerra. A indústria cinematográfica crescia rapidamente. A cidade prometia fama, oportunidades e recomeços. Elizabeth era mais um rosto entre milhares. O crime chocou até investigadores experientes. A cena indicava violência extrema. Havia sinais de planejamento. O corpo parecia ter sido posicionado deliberadamente. Não foi tratado como um ato impulsivo. A imprensa transformou o caso em espetáculo. Um jornal criou o apelido Dália Negra, possivelmente inspirado no filme noir lançado no ano anterior. O nome se espalhou e, com ele, uma narrativa quase cinematográfica. Mas por trás do apelido havia uma investigação fragmentada. Mais de 150 suspeitos foram interrogados ao longo dos anos. Homens comuns,
profissionais respeitados, pessoas que cruzaram o caminho de Elizabeth por acaso. Dezenas confessaram o crime. Muitas confissões eram falsas. Algumas buscavam notoriedade. Outras vieram de indivíduos psicologicamente instáveis. Nenhuma levou a uma condenação. Cartas anônimas foram enviadas à polícia e aos jornais. Algumas continham detalhes não divulgados ao público. Ainda assim, a autenticidade nunca foi comprovada. Entre as hipóteses mais discutidas está a de um agressor com conhecimento médico. Outros apontam alguém próximo à vítima. Há também a possibilidade de um criminoso oportunista que nunca mais repetiu o padrão, mas as limitações da época pesaram. A cena do crime não foi isolada imediatamente. Curiosos e repórteres circularam livremente. Evidências podem ter sido contaminadas nas primeiras horas. Quantas pistas foram perdidas antes mesmo de serem catalogadas? Décadas se passaram. Investigadores morreram. Arquivos foram reabertos. Livros foram publicados. Teorias continuam surgindo. Nenhuma resposta definitiva. O caso da Dália Negra tornou-se mais do que um homicídio não resolvido. Tornou-se um símbolo da obsessão pública, da influência da mídia e das falhas que podem transformar um crime em lenda. Elizabeth Short buscava anonimato na multidão de Hollywood. Encontrou uma forma trágica de imortalidade. Quem foi responsável? E se a resposta esteve nas primeiras horas da investigação, perdida entre câmeras, curiosos e manchetes? 9 estudantes avançavam pelos Montes Urais no inverno de 1959. Eram jovens experientes, treinados para condições extremas, liderados por Igor Dyatlov. O objetivo era alcançar o Monte Otorten, uma expedição difícil, mas considerada possível. Na noite entre 1 e 2 de fevereiro, algo mudou. Semanas depois, equipes de busca localizaram a barraca parcialmente coberta pela neve. Ela estava rasgada de dentro para fora. Botas, casacos e equipamentos permaneciam no interior, como se tivessem saído às pressas, sem tempo para pensar nas consequências. Por que cortar a própria barraca no meio da noite? O que poderia forçar montanhistas experientes a fugir quase sem proteção, em temperaturas próximas de menos 30 graus? Os primeiros corpos foram encontrados perto da floresta, descalços, vestindo roupas leves. Outros estavam mais distantes. Alguns apresentavam fraturas graves no tórax e no crânio, lesões descritas como comparáveis ao impacto de um acidente de carro, sem sinais externos proporcionais. Uma das vítimas estava sem a língua. Investigações posteriores sugeriram decomposição e ação natural do ambiente. Traços leves de radiação foram detectados em partes de algumas roupas. A investigação soviética foi encerrada com uma explicação vaga. Morreram devido a uma força natural convincente. Mas o que isso significava? Ao longo das décadas surgiram hipóteses: avalanche, fenômeno natural extremo, teste militar na região, pânico coletivo sob condições extremas. Em 2020, autoridades russas revisaram o caso. A conclusão oficial apontou para uma avalanche de placa. Modelagens indicaram que o peso da neve poderia explicar os traumas internos. Ainda assim, perguntas permanecem. Se foi avalanche, por que a barraca não estava completamente soterrada? Por que alguns caminharam quase 1 quilômetro antes de sucumbir ao frio? O cenário continuou o mesmo. Montanhas vastas, noite absoluta, silêncio congelado. Talvez o passo de Dyatlov não seja um enigma sobrenatural. Talvez seja algo mais desconfortável. O instante em que a natureza rompe qualquer sensação de controle. Quando o frio extremo, a escuridão e o medo transformam decisões racionais em impulsos desesperados. Diante do desconhecido, quanto tempo a lógica realmente resiste? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e comentar algumas dicas. Bem, eu espero ter conseguido climatizar bem esse vídeo. É isso, né? Tamo junto. Valeu!